Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, Jesus, para juntos louvar e bendizer o teu nome. Pai, dê uma noite na direção do teu Espírito Santo e que tudo o que venhamos fazer, meu Deus, seja para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, Jesus, por mais um dia em paz, Jesus. Mais um dia de trabalho, que chegamos e já estamos em casa para louvar o teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Uma palavra pela nossa irmã Damaras. Ele aqui. Salmos 3, 1 até o 4. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para eles. Porém, tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Davi fala dessa confiança que eu sou o escudo de proteção. Aqueles que estão esperando em Deus, tem luta, tem, é bem verdade, mas também as vitórias serão certas. Confiar em Deus, confiar inteiramente, é entregar o problema nas mãos do Senhor e descansar, certo de que, na hora exata, no momento certo, o Senhor os exaltará, que o mundo aceite ou não. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos que se encontram em Mateus 24. Tem alguns poucos versículos. A epígrafe é o sermão profético, o princípio das dores. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, isso é, em Jerusalém, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse é um versículo, irmão, muito interessante, quando Jesus faz uma afirmativa que não ficaria ali naquele tempo pedra sobre pedra que não seria derrubada. Podemos dizer que uma profecia que não demorou muito a se cumprir. Tudo o que Jesus falou comigo e com você e com a igreja, hoje ou amanhã, não sei, uma hora vai se cumprir. Tudo o que Jesus prometeu, inclusive com você, vai acontecer. E quando aconteceu isto daqui? E Jesus disse aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para que a gente entenda a Bíblia, é preciso a gente entender um conceito histórico. Quando essa profecia, dentro do conceito histórico, precisamos entender o que chama de a história e o cumprimento desta profecia de Jesus. Pois bem, no ano 70 da nossa era, o imperador Nero, que predominava em Roma, podemos dizer que a Roma já estava em decadência. O general Pedro Vespasiano sitiou a cidade de Jerusalém. Para aqueles novos convertidos, o que é sitiar? Sitiar é cercar de todos os lados e a pessoa fica sem saída. Então Jerusalém estava sitiada pelo exército romano. Isto no ano 70 da nossa era. E o general era Pedro Vespasiano. Por essa incursão, Nero morre em Roma. Em cada lugar, em cada região da Europa, em vários outros lugares, né, as pessoas aclamavam os seus generais a imperador, e depois que lá aclamavam a imperador, tentavam chegar até Roma. Dezenas deles morreram antes de chegar em Roma. Teve um período nessa história que foi tão negro, tão difícil, que passaram quase 30 imperadores num período de 3 anos, que nem citaram o nome, só bota que nem dá nome aos tais imperadores. Mas nesse caso foram aclamados vários imperadores. E os soldados romanos que estavam em Jerusalém
também aclamaram Pedro Vespasiano como imperador. E foi Pedro Vespasiano que conseguiu chegar a Roma e ser confirmado como imperador. Pedro Vespasiano, é bom lembrar, que é um africano. Aí também estava se encerrando a época dos César. A época dos César estava começando agora os Flavianos. A era dos Flavianos, estava encerrando a época dos César. O último César é Nero. O que é que acontece? Quando Pedro Vespasiano chega a Roma, ele coloca no seu lugar o seu filho, por nome Tito, que dá sequência a tal movimento de sitiar Jerusalém. E Jerusalém é realmente invadida naquele tempo. Morreram dezenas de pessoas de fome e de sede. Morreram também pessoas por comer demais. A fome em Israel era terrível, o cara estava com 10, 12 dias sem comer. Né? Aí ele saía de Jerusalém, quando ele saía que se entregava aos romanos, havia um banquete lá, e eles morrendo de fome, e quando enchia a barriga, terminavam morrendo. Então morreu mais gente com barriga cheia do que com a fome em Israel. Mas, para se cumprir a Bíblia, neste ano 70, que foi esse ano desses acontecimentos aqui, na invasão do templo, Tito deu ordem aos soldados que não destruísse nada. Queria o templo intacto. Que ele não queria mais problemas com os judeus. Mas ele queria o templo intacto. Mas, segundo o escritor Flávio José, que eu acho que todo cristão deveria ler a história dos hebreus escrito por Flávio José, o escritor Flávio José afirma que, pois ele também era um intérprete, porque ele era o governador da Galileia, na época que a gente entende essa profecia, Flávio José, que torna-se escritor, ele era o governador da Galileia. Tito vence ele, mas não mata, poderia ter matado, mas não matou. Como os romanos não falavam em hebraico, o que é que eles fizeram? Pegaram Tito como intérprete, para tentar convencer os judeus a se entregarem, e mesmo assim os judeus não se entregaram. Eram dois grupos dentro do templo, brigando entre si, e depois esses dois grupos se uniam contra os romanos. E assim ia. Mas quando Tito realmente invade a cidade, dá ordem para deixar aquele templo intacto, mas um soldado, sem querer, ao atirar uma tocha, faz com que cause um grande incêndio naquele lugar. O incêndio não foi proposital pelos romanos, mas foi um propósito de Deus para se cumprir o que a Bíblia diz, o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então esta profecia que Jesus fala por volta do ano 33 se cumpre no ano 70. Se cumpre no ano 70. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar para você que tudo aquilo que Jesus te prometeu vai acontecer na sua vida. Como? Eu não sei, mas vai acontecer. Tudo que ele prometeu. Tudo mesmo, exatamente tudo. Se as pessoas gostarem, vai acontecer. E se as pessoas não gostarem, vai acontecer do mesmo jeito. Todas as promessas de Deus na sua vida, elas só não acontecerão na sua vida se você sair da posição. É como se você saísse da linha do metrô e o metrô passasse. Mas se você ficar na posição de Deus, tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer na sua vida. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Tudo que Jesus prometeu. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Jesus prometeu, meu irmão, na tua vida, eu não sei quais foram as promessas de Deus na sua vida, mas eu posso afirmar com base na palavra de Deus, que todas as promessas de Deus, elas irão acontecer na sua vida. Basta você tão somente crer. Descanse no Senhor, que assim como esta profecia se cumpriu no ano 70, todas as promessas, tudo aquilo que você ouviu a seu respeito, Deus vai fazer acontecer.